Amém, irmãos? Vamos colocar de pé em reverência à palavra do Senhor. E eu convido a igreja a abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Eu quero ler com a igreja a partir do versículo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Todos acharam? Amém? Está escrito assim: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas, diante da porta, guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram a rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar, e conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti? Mas ela afirmava que assim era, e diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão. E disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. Até aqui. Vamos orar. Pai santo e maravilhoso, nós estamos diante da Tua presença nesta noite, diante da Tua palavra, Senhor. E nós pedimos, fala conosco, Senhor, através desta palavra. Santo Espírito de Deus, Tu sabes, ó Pai, o que cada um de nós necessita de Ti nesta noite, Pai. E conforme, Senhor, o Teu propósito, a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, opera nas nossas vidas, ó Pai, para que, Senhor, a Tua vontade seja feita em nós e através de nós. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Esse capítulo começa aqui de uma maneira um tanto trágica para a igreja primitiva. Diz aqui que Herodes mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Eram Tiago e João, eram pescadores, eram companheiros de André e Pedro. E este Tiago foi morto por Herodes. E Herodes, vendo que isso agradara aos judeus, mandou também prender a Pedro. E Herodes tinha também uma má intenção sobre Pedro. Mas a palavra de Deus diz no versículo de número 5: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Amém? E o que o Senhor tocou no meu coração para trazer para o coração da igreja nesta noite é que a oração abre portas, que a oração muda situações,
que Deus age em resposta à oração. A igreja estava num momento difícil, num momento de luto, num momento de dor. Garanto que ninguém esperava que Tiago fosse morrer tão de repente. Talvez eles imaginassem que o seu ministério, que a sua vida fosse durar muito tempo. Mas o Senhor permitiu que Tiago fosse preso e que Tiago morresse. E a palavra de Deus diz que logo à morte de Tiago, Pedro também é preso. E se os irmãos se lembrarem de Atos no capítulo 2, aquele que se levanta primeiro e começa ali a meio que liderar a igreja é Pedro. E agora Pedro está preso. O que fazer diante da dor? O que fazer diante da luta, da tribulação? O que fazer quando nós olhamos e estamos assim, meu Deus, perplexos com o que está acontecendo? Porque a igreja estava assim. A igreja estava perplexa com o que estava acontecendo. Tiago morto, Pedro preso. Meu Deus, o que é que nós vamos fazer agora? Mas a palavra de Deus diz que eles tomaram uma atitude que foi a atitude mais sábia que eles tomaram. Eles começaram a orar continuamente. E o que Deus quer que nós entendamos, que mesmo diante da maior dificuldade da nossa vida, mesmo diante da maior dor da nossa vida, nós temos que orar. Nós não podemos deixar de orar. Porque uma das coisas que Satanás quer fazer é tirar de nós a oração. Satanás não quer que a gente ore. Satanás não quer que a gente entre nessa comunhão maravilhosa que nós conseguimos ter com o Senhor através da oração. E Satanás não está preocupado muitas vezes com muitos detalhes da nossa vida, mas ele está preocupado em que a gente não leia a palavra. Ele está preocupado com que a gente não venha na igreja. Ele está preocupado com que a gente não ore. Ele está preocupado com que a gente não jejue, porque ele sabe que através destas coisas nós somos fortalecidos, nós somos edificados e situações mudam através da oração. Então o diabo vai fazer de tudo para que a gente negligencie todas estas coisas. E se ele conseguir tirar uma da nossa vida, ele já tem uma vitória. E aí ele vai trabalhar para tirar a próxima dessas coisas tão importantes da nossa vida. Leitura da palavra, oração, jejum, comunhão do corpo de Cristo. E hoje nós vemos que para muitas pessoas o diabo conseguiu. Quantas pessoas não conseguem mais orar? E eu digo oração de verdade, não é aquela oração que você chega no final do dia, que você está cansado e que você vai deitar e você se lembra, meu Deus, eu tenho que orar. Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia. Parece um narrador de jogo de futebol. Muito obrigado por esse dia, me dá uma boa noite de repouso, em nome de Jesus, amém. Só falta gritar gol, né? Gol! Porque é uma coisa automática, é uma coisa que foi feita ali, que você nem presta atenção, sai automático. A oração de verdade, como Jesus nos ensinou. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Quando a gente olha para os evangelhos, nós vamos ver em determinadas passagens a palavra de Deus dizendo assim, que Jesus saía e buscava lugares solitários para orar. Passou noites em oração, passou grandes momentos do seu ministério em oração. E se o Senhor Jesus orou, e se o Senhor Jesus teve uma vida de oração, quanto mais nós, irmãos, precisamos. A palavra de Deus diz de Daniel que 3 vezes por dia orava a Deus, se punha de joelhos e orava. Abria as suas janelas em direção ali a Jerusalém e orava a Deus. Lá, em determinado momento, ele vai entrar num jejum, ele vai entrar numa batalha de oração de 21 dias, e quando o anjo chega e fala com ele, o anjo vai dizer, desde o primeiro dia em que você aplicou o teu coração a orar, a buscar a presença de Deus, eu recebi uma ordem, eu vim. O que nós entendemos com isso, irmão? Que desde o primeiro dia que a gente começa a orar de verdade para valer, uma ordem vai ser liberada. As coisas vão começar a mudar no reino espiritual. Pode ser que ela demore algum tempo até que você perceba, porque nesses 21 dias, Daniel não viu nada diferente. Nada aparentemente no reino material mudou, mas no reino espiritual já tinha mudado. No reino espiritual, Deus já tinha declarado que o anjo deveria ir com a resposta para Daniel, e assim acontece hoje.
Quando você vai orar, quando você vai buscar ao Senhor, Deus vai, aleluia, responder à nossa oração. Porque Ele nos ensinou a orar, porque Ele nos deu exemplos de oração, aleluia. E a palavra de Deus está repleta, meus irmãos, de testemunhos, de vitórias, de resposta através da oração. Eu quero ir com os irmãos, o primeiro exemplo está lá, meus irmãos, em Gênesis capítulo 25. Vamos abrir lá o primeiro livro da Bíblia, Gênesis 25. Eu já preguei sobre isso, já preguei até sobre esse texto de Atos, mas o Senhor me levou de novo a esses textos. Gênesis 25, versículo 21. Isaac se casa e Rebeca é estéril. Mas no versículo 21 vai dizer, Isaac orou insistentemente, com perseverança ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Isaac orou perseverante, com insistência, instantemente, e o Senhor ouviu a sua oração. Quanto tempo durou essa oração? Versículo 20 vai dizer que ele tinha 40 anos de idade quando ele se casa com Rebeca. E lá no versículo 26, no finalzinho, vai dizer que ele tinha 60 anos de idade quando nasceram Esaú e Jacó. 20 anos ininterruptos de oração. 20 anos, irmãos. Pastor, aí quem sabe você vai desanimar. 20 anos? Será que eu vou ter que esperar 20 anos para Deus responder a minha oração? Não, eu não sei. Porque o tempo de cada resposta pertence a Deus. Não é igual para todos nós. O que Deus fez na vida de Isaac não quer dizer que ele vai demorar 20 anos para te responder. Existem orações que demoram, existem orações que Deus responde mais rápido. E por que Deus faz assim? Pertence a Deus. Mas qual é a nossa parte? Orar sem cessar. Orar sem desanimar. Ah, mas eu orei um dia, 2 dias, a resposta não veio. Continua orando. Mas já faz 1 mês que eu estou orando, não veio a resposta. Continua orando. Mas já fazem 6 meses que eu estou orando, não veio a resposta. Continua orando. Já faz 1 ano, continua orando. Fazem 5 anos, continua orando. Aleluia. Porque um dia a vitória vem. Aleluia. Porque um dia a resposta chega. Aleluia. O que nós não podemos fazer é desanimar. Isaac não desanimou enquanto a sua esposa não estava grávida. Ele não desistiu, ele não desanimou, ele não parou de orar. Por isso o texto é bem claro, ele orou insistentemente, ele orou com perseverança. Ore com perseverança. Ore com perseverança, não desiste, não desanima. Não muda o foco, às vezes a gente muda o foco. Aí eu orei, demorou 1 mês, não aconteceu, então vou orar diferente, eu vou orar por outra coisa. Não, continua orando, aleluia. Continua orando, para que Deus possa, aleluia, cumprir aquele tempo que Ele tem determinado e você receber a tua resposta. O outro exemplo está em 1 Samuel, capítulo 1. Ana, a mãe de Samuel, e vai estar escrito aí no capítulo 1 de Samuel, no versículo de número 12. Olha o que diz aí. Ana está ali orando, ela está no templo, Eli está ali observando. A palavra de Deus diz que Ana não saía som da sua boca, apenas os seus lábios mexiam. A palavra de Deus diz que Ana estava angustiada, Ana estava triste, Ana estava amargurada por causa das situações, Ana estava ali aflita, quem sabe até chorando. Mas diz o versículo 12, sucedeu que perseverando ela em orar perante o Senhor. Eli fez atenção à sua boca, aleluia, porquanto Ana no seu coração falava, e os seus lábios só se moviam, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada, e disse-lhe Eli, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do desgosto
do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe fizeste. Versículo 20. E sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu. Aí no versículo lá, inicial 12, diz que ela orava perseverantemente. Perseverando Ana em orar. Ana estava triste? Estava. Ana estava angustiada? Estava. Ana estava abatida? Estava. Mas Ana, mesmo triste, mesmo angustiada, mesmo atribulada, mesmo chorando, Ana continuou orando. Continue orando. Pastor, o senhor não sabe como eu estou triste. Pastor, o senhor não sabe como eu estou decepcionado. Pastor, o senhor não sabe como está difícil a minha situação. Continue orando. Continue clamando, continue buscando, aleluia. Não pare de orar, continue perseverando na oração, aleluia. Porque Deus vai ouvir a oração, aleluia. Deus ouviu a oração, aleluia. E Samuel nasceu, aleluia. A resposta veio, não demorou 20 anos. Passado algum tempo, foi um tempo que não está registrado, mas eu garanto para você que não foram 20 anos. Foi um tempo menor. Mas a resposta chegou. Aleluia. Samuel nasceu. Aleluia. Deus também quer responder a tua oração. Eu fico imaginando a alegria de Ana quando ela descobriu que estava grávida. A mesma alegria de Rebeca depois de 20 anos. Aleluia. Ela engravidou. Aleluia. Que coisa maravilhosa, que felicidade tão grande que essas mulheres sentiram na sua vida, que gozo, aleluia, elas puderam desfrutar, e como, aleluia, elas foram abençoadas por Deus, através da oração. Os filhos que elas geraram, foram homens valorosos na presença do Senhor. Quando a gente ora, aleluia, algo maravilhoso e glorioso acontece. Algo maravilhoso e glorioso acontece, não só para abençoar a nossa vida, mas para abençoar a vida de outras pessoas. Quantas pessoas foram abençoadas pela vida e pelo ministério do profeta Samuel? Os filhos de Israel, as 12 tribos, descenderam de quem? De Jacó. Aleluia! Deus estabeleceu a sua aliança com Jacó, Deus fala com Jacó, aleluia, Deus confirma as suas palavras com Jacó. Como Deus vai abençoar a descendência através de Jacó, aleluia, por causa de um pai, de uma mãe que não desistiram de orar, que não desistiram de clamar, por causa da oração de Ana, que não desistiu de clamar, nasce o profeta Samuel, alguém que vai fazer uma diferença muito grande na nação de Israel. Nos dias do profeta Eli, a apostasia está tomando conta, está uma bagunça, os filhos de Eli estão bagunçando, mas Deus vai levantar Samuel como um padrão de fidelidade, como um padrão, aleluia, de alguém que serve a Deus com sinceridade, em verdade, aleluia. Deus vai levantar esse homem para julgar a nação. Os inimigos vão ter medo de Samuel, porque Deus ouvia a oração, aleluia, porque Deus respondeu a oração. O terceiro exemplo está lá na carta de Tiago, capítulo 5. Vamos lá. Carta de Tiago, logo após Hebreus. Capítulo de número 5. O último capítulo da carta de Tiago. Versículo 17. Tiago 5, 17. Está escrito assim: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Elias era o quê? Era igual a nós, irmãos. É isso que Tiago está dizendo, sujeito às mesmas paixões. Tinha dia que Elias estava desanimado? Tinha. Tinha dia que Elias não tinha vontade de orar? Tinha. Tinha dias que Elias estava orando e lá o diabo estava soprando na mente dele. Não adianta orar. Essa oração não vai ser respondida. Nada vai acontecer, você vai ver. Você pensa que porque você está orando, Deus vai fazer alguma coisa? Não, não adianta. A mesma luta que Elias enfrentou, nós enfrentamos hoje. Mas a palavra de Deus diz que Elias orou com fé.
Porque ele aparece diante do rei Acabe e ele diz: olha, Acabe, Deus vai fechar os céus e não vai chover, senão segundo a minha palavra. Porque eu estou vendo aqui o caminho que essa nação está tomando. Porque eu estou vendo a apostasia, porque eu estou vendo o culto de Baal, porque eu estou vendo a mistura, porque eu estou vendo os pecados de Jezabel e os teus pecados. E eu sou um homem fiel a Deus e eu não vou olhar para a desgraça da minha nação e vou me conformar com isso. Irmão, tem que ter uma indignação no nosso coração. Quando a gente olha para a sociedade dos nossos dias, não é só sobre os nossos problemas, não é só sobre as nossas necessidades, é a necessidade da nossa cidade, é a necessidade do nosso bairro, é a necessidade da nossa nação, irmãos. Deus se move em oração, aleluia. Quando Deus está procurando pessoas, Ele fala ali para o reino de Judá: eu estou buscando um homem que se coloque na brecha perante mim, a favor desta nação. Eu estou procurando alguém que se levante para interceder. E Deus diz: infelizmente não achei ninguém. Todo mundo só está preocupado consigo mesmo. Ninguém está orando pela nação, ninguém está orando pela salvação dos perdidos. Irmão, é o trabalho da igreja. Qual é a função da igreja? A função da igreja é pregar o evangelho a toda criatura. A função da igreja é buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça e as demais coisas. O que são as demais coisas? É o meu trabalho, é a minha casa, é a minha saúde. Deus vai cuidar disso para mim. Lá em Deuteronômio diz que as bênçãos vêm sobre nós e nos alcançam. Quando a gente coloca o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, Deus faz com que as bênçãos corram atrás de nós e nos alcancem. As bênçãos vêm e nos alcançam quando nós buscamos ao Senhor e priorizamos o seu reino e a sua justiça, irmão. Mas a gente não prioriza as coisas de Deus e aí a gente vive correndo atrás da bênção. E a gente vive gemendo por causa de uma bênção. E muitas vezes é porque nós não estamos colocando o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Deus quer que a gente fala, mas a gente se cala. Deus quer que a gente evangelize e a gente não evangeliza. A gente muitas vezes tem vergonha, a gente muitas vezes se omite. Não, nós temos que pregar o evangelho. Não importa se vão, né? Que nem acontece esses dias, eu estou publicando umas coisas lá da igreja e aí a pessoa vem e fala assim: não, você só engana trouxa, você não engana. Amém, glória a Deus, não estou preocupado, estou pregando o evangelho. Está incomodado, glória a Deus, aleluia. Sinal de que a palavra está incomodando, e a palavra tem que incomodar mesmo, aleluia. Não importa, meu irmão, não importa, a gente tem que fazer a nossa parte, tem que pregar o evangelho, tem que orar, tem que clamar. Elias era um homem sujeito e clamou e orou. Ore pela sua nação. Ore pela nossa nação. O Brasil precisa de oração, irmãos. Como nós precisamos que Deus venha mudar a nossa sorte, a nossa história como nação. Como nós precisamos que Deus venha mudar a situação da nossa cidade. Quanta violência, quanta criminalidade, quantas pessoas nas drogas, irmão. Você vai ver a Cracolândia, aquilo é triste, irmão. E não tem só uma, né? O pastor Capelão Valdinei estava falando que aqui também, depois de São Mateus, tem uma segunda Cracolândia aqui. Que coisa triste da gente saber, irmãos, que ali estão vidas ali que vivem só para se drogar, que vivem só para destruir a sua própria vida. E nós temos que orar, nós temos que clamar, nós temos que colocar, meu irmão amado, um propósito no nosso coração de orarmos pela nossa vizinhança, de orarmos pela nossa família, de orarmos pelas pessoas que nós conhecemos, de abrir a nossa boca, dizer: Senhor, me dá uma palavra, Senhor, para mim compartilhar, me dá, Senhor, uma mensagem do Evangelho para eu proclamar. Elias não era diferente de nós, era um homem sujeito às mesmas paixões, mas alguém que se colocou nas mãos de Deus. Se você for ler o livro do profeta Isaías no capítulo 6, ele vai dizer: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono. Ele vai contar da visão, aleluia. Ele vai contar que ele contemplou a glória de Deus. Ele vai contar que ele sentiu o seu pecado, a sua iniquidade, diz: ai de mim, eu vou perecendo, sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Deus deu uma ordem, aleluia, o anjo voou, aleluia, lá o serafim pegou uma brasa viva do altar, tocou na boca dele, diz: a tua iniquidade foi perdoada, o teu pecado foi tirado. E aí ele ouve o Senhor dizendo:
a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ainda hoje o Senhor está perguntando, irmão. Ainda hoje o Senhor está perguntando: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aleluia! Porque Deus não chamou os anjos para pregar o Evangelho. Nos chamou. Cabe a nós pregar o Evangelho. Cabe a nós orarmos. Cabe a nós fazermos a diferença no meio da nossa geração. Cabe a nós sermos sal e luz no meio da nossa geração. Ide por todo mundo pregar o Evangelho. Não foi só para aqueles que estavam ali ouvindo as palavras da boca do Senhor Jesus. Serve para nós e vai servir para a igreja enquanto a igreja estiver na terra. E nós temos que entender isso. Aleluia! Deus ainda hoje procura homens como Elias. Deus ainda hoje procura homens como o profeta Isaías. Deus ainda hoje está procurando mulheres como Débora, profetisa, a mulher que liderou a nação. Aleluia. Ainda hoje Deus está buscando pessoas que se levantem, aleluia, e que se coloquem na brecha em favor, aleluia, da sua geração. E eu quero terminar em Mateus capítulo 7. Nas palavras do Senhor Jesus Cristo no Sermão da Montanha. Mateus 7:7. Em que o Senhor nos ensina a respeito da oração. E ele diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, e aquele que bate, a porta se abre. Deus quer que a gente tenha atitude. Pedir requer uma atitude. Buscar requer uma atitude. Bater requer uma atitude. Não é só pensar. Porque às vezes a gente fica pensando: ah, mas Deus sabe do meu problema. Ah, mas Deus sabe da minha necessidade. Ah, mas Deus sabe o quanto eu quero servir a Ele. Mas se a gente nunca tomar nenhuma atitude, nada vai acontecer. Nada acontece. Um pensamento. Acontece a partir do momento que a gente toma uma atitude. Jesus disse: aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E para aquele que bate, a porta se abre. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus.